Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro faz parte daquela coleção Romances de Emmanuel, que é ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, nosso grande Chico Xavier. E nós estamos aqui na segunda parte desse livro que traz a saga da Alcione, que morava lá, é um espírito já tão adiantado, já entendeu tanto as lições de Jesus Cristo, no que tange a ela a entender, de acordo com a expansão da consciência dela, que eu acredito que para entender tudo, exatamente Jesus Cristo, a gente tem que ir se expandindo a cada dia mais e mais. Mas ela já entendeu, pelo tanto que ela está ali, que nem precisa mais estar se reencarnando nessa realidade onde há luz e sombras, onde num planeta de prova e expiação, num lugar onde haveria choro e ranger de dentes, como o próprio mestre disse. E nós vimos ali no primeiro capítulo que ela já morava ali naquele sistema solar de Sírios, onde havia 3 sóis, e quando ela foi chamada ali pelo Pólocos, que a gente vê que aqui é o Padre Carlos, ela estava ali, tão iluminada que ele não conseguiu percebê-la, ela teve que fazer um esforço para diminuir a luz dela, para que ele pudesse notá-la. Ela veio ali exatamente no momento que ele ia se reencarnar e ele pediu muito a ela que viesse, que pedisse a Deus, que Jesus Cristo, que permitisse que ela se reencarnasse com ele, porque ele diz, das outras vezes que eu sucumbi, porque nós vimos ele ali no livro 50 anos depois, no primeiro século depois de Cristo, ele era o Ciro, que era o filho do escravo Tenório, que era o Emmanuel, e ele era também apaixonado pela Célia. Ele foi sacrificado junto com o pai dele ali nas festas adrianinas, porque se confessou cristão. E então ele ali veio novamente como 2 vezes como criança, apareceu de novo por pouco tempo. E a gente viu que ele veio ali um momento que disseram que ele tinha sido um ex-suicida. Então agora, 16 séculos depois, porque esse livro se passa no século XVII, ele continua ali mais ou menos sem ter entendido tudo aquilo que Alcione já entendeu com relação ao que é esse ir e vir, que a gente vem, que é esse sacrifício que Deus exige da gente, que está longe de ser um sacrifício vazio apenas para o deleite de Deus, mas o sacrifício daquele que entendeu o que foi que ele é um devedor pelas escolhas passadas dele e que Deus está dando uma oportunidade para ele estar zerando ali. E aí poder então voltar a brilhar, ou como o Kinésio Lúcius disse ali no livro 50 anos depois, que a gente brinca com lama, a gente se chafurda ali na lama e a gente não pode voltar para o Pai todo sujo. A gente tem que voltar puro e limpo como ele nos lançou, como ele nos mandou. E aí então, por isso, por essa não compreensão, agora que eles se encontraram, a Alcione e o Pólocos, que agora é o Padre Carlos, então ele está tentando de toda forma, ele está apaixonado por ela também sente o mesmo por ele, porém ele está querendo consumar esse amor deles na forma daqui da terra, na forma carnal, e ela entendendo que ela deve sublimar novamente exatamente por isso. Porque eles estão apenas tendo uma oportunidade, ela esqueceu, mas eu acredito que inconscientemente ela sabe que se ela está aqui com ele, é para ela ajudá-lo a se elevar. E se ela ceder aos caprichos dele, ela vai estar fazendo exatamente o contrário. Nós vimos que o anjo que deu a ela a permissão, em nome de Jesus Cristo, de se reencarnar, que ela não precisava mais, disse a ela, olha, presta atenção, você vai estar sob o véu do esquecimento e vai ser colocada à prova. E essa é a prova, mas ela está mostrando como é que renuncia, como é que dá o sacrifício, esse sacrifício aqui. E aí ele não está facilitando nada para ela. Aí no vídeo anterior nós vimos que no último parágrafo, pelo menos no penúltimo parágrafo, ele disse, depois que ela muito explicou, ele disse, é preciso acordar, suportar o isolamento e cumprir o dever até o fim. Pareceu que ele entendeu e ela deu uma completada ainda ali no que ele disse e terminou dessa forma o vídeo anterior.
Clenaghan, que é o sobrenome dele, Carlos Clenaghan, retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas. Mas será que ele realmente ele se conformou? Ele vai continuar seguindo a carreira de padre e vai se contentar apenas em conversar com ela como amigos que sabem que se amam na alma? Vamos ver. Então, como é que continua? Antes disso, eu peço então a Jesus Cristo que possa me abençoar, que possa me ajudar a fazer essa leitura da forma mais clara, com mais dignidade possível, que me inspire os comentários para que sejam pertinentes e que te abençoe também você que está assistindo, te inspire para encontrar o bálsamo que Emmanuel disse que esse livro seria para cada um de nós, que estivesse passando por algum probleminha. Então eu acredito que é para toda a humanidade. E ele disse também que não é uma obra de ficção qualquer, que a gente lê e sente alguém teve ali, foi escrevendo, não, isso aconteceu, e ele disse que era para ser sentido. Tá bom, gente? Então, continuando. Os dias continuaram sua marcha ao mesmo passo que as gentilezas crescentes do novo sacerdote para com a filha de Madalena Villamil iam se tornando pasto da maledicência devota. Ou seja, logo começaram ali a falar, né? Logo começou, o povo fala, não é? Logo começaram a ver. E o padre está passando muito tempo com Alcione, o que será que está acontecendo ali? Espiolhava-se, ou seja, investigava-se o assunto em surdina, quando o rapaz deliberou recorrer à experiência do tio, quem é o tio dele, o padre Damiano, para resolver a situação. Damiano recebeu-lhe a palavra confidencial com alguma surpresa. Carlos alegava que, dada a falta de vocação sacerdotal, pretendia rejeitar a batina, ainda que devesse contar com as mais ásperas censuras. Influía nessa deliberação o amor que Alcione lhe inspirava e que ele revelou ao tio pausadamente na atitude espontânea própria dos jovens apaixonados. Então a gente viu aqui que o Carlos não se conformou, ele quer que seja do jeito dele. Ele que é um ex-suicida, ele já não é desse jeito, então eu caio em depressão, acabo me suicidando. Ele quer que seja do jeito dele. E não do jeito que a vida está mostrando para ele. Olha, você já veio em uma família em que sua mãe determinou que você seria padre, isso não exatamente ela é uma pessoa que tem esse tipo de decisão, eu acredito. Uma mãe que toma essa decisão, enfim, se você cai nessa família, já é exatamente porque é esse o seu destino. Você mesmo escolheu no seu planejamento ali, antes de se reencarnar. Então, cadê? Damiano recebeu-lhe a palavra, e ainda que devesse contar com as mais ásperas censuras. Incluía nessa deliberação o amor que Alcione lhe inspirava e que ele revelou ao tio pausadamente na atitude espontânea própria dos jovens apaixonados. Padre Damiano mostrou-se logo muito preocupado, considerando a gravidade do caso, e aconselhou o pupilo não resolver tão delicado problema com a precipitação dos espíritos levianos. Sempre fora contrário à realização do voto da irmã, mas em tal emergência era imprescindível proceder com a maior prudência. Então, ele é tio do Carlos, o padre Damiano, ele é a mãe do Carlos, então é a irmã dele. Então o padre Damiano nunca, ele disse ali no início, ele não foi conivente com a decisão da mãe do Carlos, a irmã dele, de que ele deveria ser padre. Mas agora que ele é padre, que aconteceu realmente, ele acha que não deve ser resolvido assim. Eu vou largar a batina. Então ele disse que não deve ser com a precipitação dos espíritos levianos. E o Carlos tem muita sorte aqui, ele tem dois espíritos muito elevados aqui do lado dele para estar tentando segurar. Ele escorrega de um lado, um segura de um lado, ele escorrega para o outro segura. Fez ver ao sobrinho os obstáculos ponderosos, as ameaças dos novos rumos e, por último, já que se consideravam quase
como familiares de Madalena, sugeria que o assunto fosse levado à análise da viúva Davenport e da filha, a quem interessaria maiormente toda e qualquer decisão. Carlos Clenaghan aceitou a ideia visivelmente satisfeito. E o que o Carlos pensou claro, vamos falar com a mãe dela e ela com certeza vai estar de acordo comigo, porque ela só não me quer porque eu sou padre. Assim que eu decidi que eu largo a batina, ela fica comigo. Chegados à casa da filha de Dom Inácio, encontraram-na só à espera da jovem que havia saído em companhia de Rob momentos antes. O velho sacerdote aproveitou a oportunidade para explanar detidamente o assunto. A nobre senhora mostrava-se muito admirada, sem poder disfarçar a estranheza que a resolução de Clenaghan lhe causava. Madalena sentia-se assaz embaraçada para opinar judiciosamente em problema tão melindroso. Quando os últimos esclarecimentos do padre Damiano se fizeram ouvir, a viúva Davenport respondeu muito pálida. Tudo isso é muito estranho para o meu coração de mãe, pois ignorava que entre minha filha e o padre Carlos pudessem existir laços afetivos de tal natureza. Não será bem assim que devemos dizer, atalhou Clenaghan nobremente. O que meu tio acaba de expor não passa por enquanto de pretensão minha. Não existem laços entre nós, mas sim inclinações. Nem Alcione poderia presumir ou saber dos meus desígnios de alijar a batina. Ela ignora então as providências em curso? Perguntou a senhora Villamil bastante surpreendida. Sim, reafirmou Carlos com sinceridade. Meu tio e eu deliberamos vir à vossa casa, dada a nossa confiança e intimidade. Não desejávamos resolver tão delicado problema por nós mesmos, quando a solução parece que nos afetará a todos. A viúva teve um gesto expressivo evidenciando seu embaraço, mas o jovem sacerdote, percebendo-lhe a estranheza, continuou. O ambiente convencional em que me encontro sufoca-me o coração. Temos necessidade de emancipação espiritual. Não quero dizer com isso que abjure a crença que me alimenta o espírito desde a infância, e sim que não concordo com o celibato compulsório, porque para mim o padre católico romano jamais poderá colaborar santamente na edificação da família humana, deixando de construí-la ele mesmo. Então, calcando bem ali nos pontos de vista dele, a decisão dele. Então, olha, não sou eu que estou errado de querer deixar a batina agora que eu me apaixonei, mas sim a própria igreja, então a própria instituição ali religiosa que definiu que os padres não podem, então, como é que os padres vão colaborar na edificação da família se eles não souberem como é ter uma, né? Ele está deixando bem claro que é o sistema que está errado, não é ele. A filha de Dom Inácio ouvia aquele desabafo um tanto constrangida. No íntimo, desejaria revidar, defender a missão do sacerdote, neutralizar uma providência que poderia acarretar grandes amarguras à filha. A presença do padre Damiano, porém, não lhe consentia maior franqueza. Habituava-se a estimá-lo quase como o próprio pai. Admitia seu bom senso, aceitava a superioridade da longa experiência de vida dele. Se ele deliberara afetar-lhe o assunto, é que teria razões ponderáveis para isso. Mal acabava de assim pensar quando o velho sacerdote ponderou. Vejo, Madalena, que o caso te impressiona mais do que poderia supor. É natural, porquanto o coração materno é sempre uma sentinela vigilante. Eu não ignorava que as preocupações de Carlos te magoariam a alma sensível. Mas, minha filha, não tive remédio senão informar-te devidamente, com a devida franqueza. Trata-se da aventura de dois corações muito jovens e eu me sinto incapaz de intervir mais decisivamente, mesmo porque penso que meu sobrinho nada pode nem deve resolver sem que Alcione seja ouvida.
A nobre senhora compartilhou os escrúpulos do velho sacerdote e confessou: também julgo muito arrojadas as pretensões do padre Carlos no sentido de enfrentar a sociedade em que vivemos, mas sou a primeira a desejar a felicidade da minha filha. Por ela, sinto que devo recalcar minhas concepções pessoais do dever e da vida. Aliás, devo esclarecer que Alcione nunca me deu a menor preocupação, sendo esta a primeira vez que me vejo compelida a examinar problema tão difícil condizente ao futuro dela. Por isso mesmo, confio que ela própria saberá elucidar-nos o que mais convenha. Nesse comenos, Alcione entrou de surpresa, saudando afavelmente os amigos. Mais alguns momentos, e Padre Damiano lhe pede atenção para o assunto em foco. Enquanto Clenaghan acompanhava as palavras dela visivelmente emocionado, a jovem recebia a notícia com intranquilidade e amargura. Como vês, Alcione, terminava o velho sacerdote, as intenções de Carlos preocuparam-me sobremaneira e me senti sem forças para resolver só por mim. Já me entendi com tua mãe e agora esperamos que te pronuncies sinceramente. A moça dirigiu ao amado de sua alma um olhar de exprobação e, sentindo-se encarcerada num círculo de opiniões, onde a sua deveria prevalecer mais fortemente, esclareceu. Em consciência, Padre Damiano, não posso concordar com tudo isso. Ao que suponho, Carlos está sendo vítima de grande equívoco. Alma alguma poderá ser feliz olvidando seus deveres. Nossa afeição seria condenável se forçasse um de nós a esquecer as suas obrigações. Mais uma vez, em poucas palavras, ela dá uma lição assim, ela lava e quando é uma pessoa velha, é um ancião que está falando, não, é uma adolescente, ela tem 18 anos. E ele é um pouco mais velho que ela, né? Ele já está na casa dos 30. A gente vê aqui então que a idade adulta espiritual não tem a ver com a biológica, porque nós vimos ali mesmo no livro 50 anos depois também, eu fiz também a playlist, eu deixo aqui se você quiser ver, que o avô dela, o Kinésio Lúcius, e ela tiveram uma conversa ali que os dois se equiparavam. Ela uma adolescente, ela tinha acho que 17 anos também, e ele já um senhor, um ancião. E aí a gente entendeu ali que é exatamente, se a gente ainda tinha alguma dúvida de que somos espíritos eternos, vestindo corpos carnais, que quando a gente chega é óbvio que ele tem que ser o corpo de um neném, depois ele vai crescendo, se desenvolvendo, mas é só o invólucro, é só a roupa, a vestimenta para que a nossa alma evolua. E aqui a gente vê que a alma dela é evoluidíssima para estar aqui, e a gente já entendeu isso vendo todo, desde o início do livro, de onde é que ela vem, a luz que ela tem. Porque para entender nesse momento aqui, eu acredito que pouquíssimas pessoas, apaixonadas pelo padre, o padre diz, olha, eu vou largar a batina. A mãe diz, olha, se foi isso que você quiser, eu também esqueço as minhas convicções, concepções passadas do dever e da vida e te apoio. O padre mais velho ali, que ela tem em conta de um pai mesmo, de um avô, quem sabe, também está apoiando. Eu acredito que a maioria de nós, eu acredito que eu diria, tá bom, ótimo, assim não vamos estar cometendo nenhum erro, não vai, ninguém mais vai falar, porque não vai mais ser padre. Mas aí ela diz, nós não devemos, ele está cometendo um equívoco, nós não devemos esquecer os nossos deveres. Os nossos deveres, mais uma vez, não é sacrifício vazio que Deus nos pede, é apenas os nossos deveres com que a gente ficou ali, resolveu, a gente assinou ali o compromisso que a gente assinou antes de se reencarnar,
na vez anterior eu fui sacerdote e não consegui, escorreguei mesmo, me apaixonei, larguei a batina, não, eu vou de novo, me deixa ir de novo como sacerdote, dessa vez não vai acontecer. E aí, mas deixa a minha amada aí também, porque eu só sucumbi porque ela não estava lá. Se fosse ela, a outra era fraca também, quando eu larguei a batina ela aceitou, então agora vamos, sendo a minha amada, eu vou conseguir. E agora, assim que chega na hora da prova, pronto, a gente esquece, a gente quer que seja do nosso jeito, porque a gente quer ter o prazer agora, o prazer carnal, nessa realidade que é fictícia, que é ilusória. É só isso que eu desconfio que seja, tá? Nesse instante, o moço contemplava entristecido, amargurado com aquela resistência, ao passo que o tutor justificava. Compreendemos a delicadeza dos seus sentimentos, mas vale advertir que, qual se tem dado com outros muitos, Carlos se desligaria dos votos sacerdotais, continuando ao serviço de Jesus dentro do Evangelho. A resolução, portanto, apenas visaria atenuar as exigências tirânicas da Igreja, com referência à felicidade de dois corações nobres e sinceros. E aí o padre, o tio dele, tenta ajudar um pouco. Ela está decidida, mas ele diz, olha, mas desse jeito tem outros que já fizeram, não vai ser o primeiro e ele vai continuar fazendo o trabalho dele, mas não como padre, como chefe de família. E aí vamos ver o que ela diz. Padre Damiano, acredito na grandeza da tua complacência para conosco e lamento bastante ser obrigada a contrariar seu generoso coração pela primeira vez. Mas a verdade é que não posso aplaudir esse plano. Admito que o celibato obrigatório representa de fato uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Porque, olha aqui, se ela sucumbe aqui, é aquilo que o anjo disse a ela no momento que ela foi pedir permissão para se reencarnar, sem precisar, ela só pediu para ajudá-lo e ajudar os dela. Aí ela teria que estar aqui? Não, ela insistiu, ela pediu. Então talvez seja por isso que está sendo tão difícil também, porque eu acredito que os desígnios de Deus devem ser respeitados o tempo todo. Olha, ele vai voltar novamente como padre e ele diz, mas eu só sucumbi porque você não estava lá. Aí ela vai e pede, eu vou ajudar. Mas ela estava ali em Sírios, onde ela estava ajudando, a gente lembra no primeiro capítulo, mas ajudando de forma energética, ajudando de longe. E aqui ela então, e ele disse, olha, cuidado que você também vai estar sob o chazinho do esquecimento e você também vai ser provada, não vai ter nenhuma, como diz, concessão, não vai haver nenhuma concessão, porque você já é uma alma velha, digamos, mais entendida. E aí ela aqui dizendo que ele não pode, não devemos então admito que o celibato obrigatório representa de fato uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Esse é um compromisso que ele tem com Deus, para que ele possa dar prova de abnegação, de renúncia, de entendimento, de falta de orgulho, de entender o que é a realidade da vida, a realidade nessa realidade. E aí ela vem e aceita casar com ele, ela vai estar então redimindo ele, ela vai estar eximindo ele desse compromisso com Deus. Quem é ela, quem é qualquer um de nós para fazer isso, né? Com o que ficou ali assinado, concordado com Deus. E aí ela continua. Nós que aceitamos a pluralidade da existência na Terra, não podemos haver por meramente casuais os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina. Quem sabe esta sua condição atual não seja uma repetição de experiências progressivas. Tá vendo? Ela desconfia porque ela está sob o véu do esquecimento, mas aí olha quanta iluminação, quanta clareza, quanta sabedoria ela tem aqui, porque, olha, nós que aceitamos a pluralidade da existência na Terra, porque aí mesmo nos vídeos eu coloco, se você não acredita em reencarnação, não assiste,
não vai entender de jeito nenhum. Como Jesus Cristo disse, não foi, e toda vez que eu vou citar o nome dele eu esqueço, depois vem, mas disse ali no livro Boa Nova, que eu fiz também do Chico, eu deixo aqui se você quiser ver, quando aquela pessoa pergunta para ele, e quer dizer que então, quando ele fala, vai ter que renascer de novo, a pessoa pergunta, o homem pergunta, mas eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe, ele diz, se você não está pronto para entender as coisas da terra, como você pode entender as coisas do céu? E dá o exemplo da gente servir uma refeição muito condimentada a um neném, ele não tem o organismo ainda pronto, preparado para digerir, mas isso não quer dizer que ele não vai ter. Então, aqui... Ela dizendo, será que os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina, a gente sabe que foi a mãe dele que determinou quando ele era um neném, ó, ele vai ser padre, então foi ao revés da vontade dele. Será que não tem alguma coisa a ver lá no passado, com o que ele escolheu no passado, com o que ele plantou, com as outras vezes que ele foi, e a gente sabe que ele foi um padre, a gente viu ali a última encarnação dele, foi padre, e que ele não conseguiu fazer o que deveria ser feito? Então, quem sabe ele mesmo pediu para vir novamente padre, como agora eu posso ajudá-lo a renunciar à batina, né? Quem sabe, então, quem nos dirá que ele não tenha vivido noutra época conspurcando o altar e que eu não tenha cooperado em suas quedas? E ela é tão grande que ela até se coloca ali. Quem sabe não fui eu mesmo que o ajudei? Em uma outra vida ele foi padre, eu apareci de novo, a gente se apaixonou, nós somos apaixonados eternamente, nós somos almas gêmeas. E aí ele disse, vou largar a batina. Eu disse, larga mesmo, meu amor, vamos viver o nosso amor carnal aqui. Aí ela, muito gentil aqui, dizendo, quem sabe não fui eu que cooperei, não é porque ninguém vem junto com o outro para ajudar na recuperação dele, eu acredito. Por exemplo, uma mãe que tem um filho com algum problema, digamos, que nasceu ali, então cego, ou com algum tetraplégico, ou com alguma doença muito grave, por que essa mãe, coitada, ela recebeu um filho doente, enquanto a outra recebeu um filho são? Será que essa mãe não foi mãe desse filho e por negligência, por alguma razão, não foi ela que contribuiu para que ele tivesse tirado a vida, ou feito alguma coisa que o fizesse nascer nessa condição? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. E aí ela, bem tranquila, dizendo, quem sabe não fui eu mesmo que cooperei com ele nas quedas dele? Não será justo soframos ambos a consequência dos nossos erros? Ou seja, nós somos vítima, como ele está dizendo ali atrás, nós estamos esquecidos de Deus? Ou será que a gente mesmo não esqueceu, a gente mesmo meteu os pés pelas mãos ali atrás e por isso agora a gente deve sofrer a consequência dos nossos erros, porque Deus não nos ama? Não, porque essa vida é regida pelo princípio da causa e efeito, plantou, colheu, ação e reação. Então, se isso é absoluto, não adianta plantar espinho e querer colher algodão. Ainda que assim não fora, tínhamos a considerar necessariamente os desígnios de Jesus, sublimes e insondáveis. Aqui então ela dizendo que a confiança dela total na justiça divina, ainda que não foi isso, ainda que eu não ajudei ele a largar a batina, ainda que ele não tenha sido padre, se bem que é isso que aconteceu, mas não que tenha sido ela, acredito. Ainda que não seja assim, se isso está acontecendo dessa forma, meu Deus, por que ele cairia logo tanta criança que nasce com a mãe que deseja ser avó, que quer que o filho case, por que ele exatamente iria nascer com essa mãe que decidiu que ele ia ser padre, não é? Então aqui cabe aquilo de dizer que são desígnios insondáveis da mente de Deus, porque aqui sim, aqui cabe, não naquela coisa de explicar por que uns vão ser salvos, outros não vão ser, como eu aprendi na minha religião, quando a gente perguntava, mas por que se Deus é justo, por que ele vai deixar alguns sendo salvos e outros não? Isso é insondável, e não é dessa forma. Os insondáveis é aqui quando a gente ainda não tem altura para compreender, porém a gente sabe que Deus é justo, então que não há injustiça naquilo que a gente esteja passando. É verdade que consagro a Clênaga uma afeição intensa, Alcione continua, e divina, que confesso diante de mamãe pela primeira vez.
Essa circunstância, porém, não será motivo de queda espiritual, mas antes de estímulo para que redobre meus zelos pelo nome dele. O imperativo eclesiástico pode ser muito duro, mas creio não sermos os únicos a sofrer-lhe as consequências. Outras almas tão sinceras quanto as nossas estarão sofrendo e confiando na bondade de Jesus Cristo. Ou seja, ela dizendo que não é uma coisa que seja nova e que talvez exatamente haja, eu acredito na minha forma de entender, haja toda essa, como diz, essa disciplina assim ali, padre no caso, exatamente por isso, para que alguns que estejam necessitando dar esse tipo de renúncia possam se encarnar como sacerdotes, é a minha forma de entender. O velho sacerdote não esperava da jovem outra atitude, senão aquela com que testemunhava a suprema elevação de espírito, mas estava surpreendido pela maneira como se exprimia, pela inflexão da voz, cuja emoção se casava à firmeza dos raciocínios. E aqui a gente entende que ela estava ali fortissimamente influenciada ou inspirada divinamente, canalizando, não é? Nesse ínterim, Clenaghan interveio murmurando. Teus pareceres, Alcione, evidenciam o acendramento da tua bondade. Todavia, tenho refletido na renúncia dos meus votos como um ato de coragem e fidelidade espiritual. E ele sempre torcendo. Olha, não é qualquer um que faz isso, não. Tá ali, padre, e decide, vai dizer que vai renunciar. Isso é um ato de coragem, de fidelidade, para ver se ele consegue demovê-la, mas acredito que não, né? Ela continuou. Sim, para o mundo, talvez fosses uma criatura desassombrada, mas onde estaria a verdadeira coragem? Na decisão escandalosa de um dia? Ou no sagrado cumprimento dos votos empenhados por uma vida inteira? Boa pergunta. O rapaz não pôde dissimular a enorme surpresa que o argumento lhe causava. Sob os olhares perscrutadores de Madalena e do tio, Carlos parecia titubeante, acentuando, porém, como a defender-se. Não sou, contudo, o primeiro a pensar nisso. Outros sacerdotes renovaram suas concepções e mudaram de roteiro, em vista das absurdas e criminosas imposições de que eram vítimas. Ele não larga o osso, ele é uma vítima. Olha, e não é ele, se fosse fácil assim, não teriam outros que teriam já se rebelado contra. Isso são imposições absurdas e criminosas. Eles são vítimas, eles têm razão de querer largar a batina, especialmente quando se apaixonam. Aqueles que não, então continuam, mas... Alcione pareceu meditar um momento e respondeu. Renovar concepções é um dever nobre de toda criatura, mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos os filhos da sua casa. Nunca, porém, deixando a família ao abandono. Um sacerdote do Cristo, Carlos, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar o roteiro, é coisa outra que merece atenção especial. É justo que um passageiro dessa ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, ou que se deixe ficar à toa em porto diferente, acreditando abreviar a viagem, mas que dizer de um comandante que assim procedesse com os que nele confiam? E ela sabe pegar ali no ponto, não é? Dessa forma assim, parabólica dessa forma de falar em parábola ali. Então ela mostrando, ó, um passageiro qualquer, então uma pessoa ali da igreja, ela pode estar ali no barco, ele pode sair, mas o comandante, ele vai realmente, não, eu já vou ficar aqui, essa viagem é muito longa, eu vou ficar aqui mesmo, e deixar o navio ali com tantos que estavam confiando nele, que era ele que ia comandar, ele que ia levar? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas?
E que é a nossa vida nesse mundo, senão uma viagem para esferas mais altas. Dia virá que chegaremos ao porto da verdade e é necessário cumprir o dever até o fim. Para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades, de levianas experiências. Mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem pela terra senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Trabalho e purificação. Então, se é a única oportunidade, o único objetivo da gente se encarnar nessa terra, desse jeito, planeta de prova e expiação, haverá luz e trevas, haverá choro e ranger de dentes, é porque a gente precisa trabalhar e se purificar. Só isso. E tendo isso em conta, e que tudo é regido por um Deus justo e amoroso, então não há que se pensar, eu estou sendo injustiçado. Essa situação, minha mãe escolheu que eu fosse padre, não é isso. Referimos-nos à organização tirânica da igreja, mas seria injusto esquecer que um instituto defeituoso apenas se regenerará quando prevaleça a atuação de seus elementos mais dignos. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da igreja, permanecendo na tarefa por amor aos necessitados e ignorantes que Jesus lhes confiou. Então ele não é o padre, não é considerado pastor, então, das ovelhas que Jesus confiou a ele, da igreja dele. Damiano estava profundamente comovido e impressionado. Aqueles conceitos não pareciam desviar ou derivar de um cérebro humano. Após longa pausa, o ancião de olhos úmidos acrescentou solenemente: creio que as explicações de Alcione nos vêm de mais alto. A claridade do dia do Pentecostes nunca morreu no mundo. Ou seja, ele cita aqui Pentecostes, então, que tem tudo a ver com aquela influência então divina, com aquela inspiração mesmo divina que a gente recebe, não é? E dirigindo-se ao pupilo, frisava: como vês, nada tenho a dizer. Minhas objeções de velho poderiam ser levadas à conta de impertinência. Jesus te envia, contudo, pela própria eleita, a mensagem salvadora. Não hesites, meu filho, entre o capricho e o dever. Então, aqui dos dois que ajudam ali o Carlos, ela é a portadora da mensagem e ele coloca ali, olha, é assim mesmo, olha, Jesus está te mandando a mensagem por ela própria. Não hesite entre o capricho e o dever. A pequena assembleia familiar dispersou-se friamente. Carlos Clêniga, comovedíssimo, despediu-se de Alcione enxugando uma lágrima. No dia seguinte de manhã, compareceu à missa de rosto angustioso, demonstrando que as provas da véspera lhe haviam caído fundo no coração. Damiano também estava mais impressionado do que se poderia supor. As afirmativas da discípula ressoavam-lhe aos ouvidos em poderosas vibrações. Suas experiências da vida eram rudes e longas, mas nunca se lhe deparara uma jovem com tamanha compreensão do sofrimento e do destino. Que fora a vida de sacerdote dele, senão aquele rigoroso programa esboçado pela jovem Alcione? Ele se coloca ali, então, naquilo que ela disse. Assim que tiver sacerdotes que fazem do jeito pelo amor, que sabe que são os guias representando Jesus para aqueles que ainda precisam estar passando por essa guiança, aí então ele se coloca, ele entende então que a vida dele de renúncia foi por isso. Tá? Clareia para ele também tudo aquilo que ela disse. Recordava os tempos difíceis, as horas de tentações mais ásperas, os sacrifícios longos, as dores que pareciam sem termo, para concluir que Jesus lhe enviava luzes consoladoras pelos lábios carinhosos daquela criatura que sempre estimara como filha. Ainda assim, competia-lhe ponderar gravemente a situação.
Era necessário subtrair Alcione ao ambiente de Ávila. Além disso, impunha-se uma alteração de regime, visto que os dois se amavam intensamente e convinha distanciá-los a título preventivo. Madalena Villamil sempre esperara pacientemente a oportunidade de conhecer a América do Norte. Os acontecimentos pareciam favorecer e reavivar os desejos dela. Como poderia realizá-los? Muitas vezes as ocasiões haviam surgido, mas somente para as colônias espanholas, e ele as recusara sempre, porque não seria razoável atormentar a senhora Davenport e os seus a penosas peregrinações. Então, ele disse, quando ela mostrou que tem aquele desejo de ir lá para a América do Norte, exatamente porque é para lá que foi o Cirilo, o marido dela, que ela, toda aquela armação da Susana e do primo dela, ela acredita que está morto, porém ela sempre nutriu esse desejo de poder ir até lá para ver se encontra algum dos parentes dele, se todos morreram, ver a sepultura dele talvez. E o padre Damiano disse, quem sabe se eu for transferido para lá, a gente vai. Mas ele sempre conseguiu transferências apenas ali para outros lugares na Espanha e ele não achou justo aceitar. Damiano lembrou-se de seu espicilégio, que quer dizer coleção de documentos. Talvez os documentos particulares lhe sugerissem algum empreendimento. Releu a carta de um amigo de Paris, convidava-o a rever sua comunidade e trabalhar na capital francesa. Não seria difícil partir da França para o norte da América. Satisfeito com o achado, reteve a ideia durante um mês. Decorrido esse prazo, quando as pretensões de Clenaghan já estavam esquecidas na residência de Madalena, o velho sacerdote começou a tratar do assunto. E é assim que se termina o primeiro capítulo dessa segunda parte do livro, intitulado Padre Carlos, em que a gente vê, então, que termina aqui com aquela decisão do padre Damiano de que ele precisa afastar, então, a Alcione do Carlos, porque ele vê que ela tem ela está ciente, ela sabe que ela não deve sucumbir e que ela tem forças para conseguir. Ele a conhece, porém que ele não, ele vai voltar à ação e que cada vez que eles tiverem esses embates, e até mesmo que ele não volte à ação, cada vez que eles se encontram, é como se reabrisse a ferida, já que ela também é apaixonada por ele, não é? E aí, então, ele vê aqui, pensa em o momento de voltar ali para a América do Norte, mas então eu acredito que ele vai, porque da Espanha era mais difícil, aí ele encontra esse documento de alguém que o convida para voltar ali para a capital da França, para Paris, e ele então fica com a ideia ali por um mês e vai agora no capítulo seguinte, ele vai expor então isso ali, a Madalena e a Alcione. E vamos ver como é que continua, tá? Então eu agradeço muito você que veio comigo até aqui, até ficou um pouco longo esse, né? Acho que eu falei muito. Te agradeço muito por ter vindo comigo. Peço, se você gostou, quiser compartilhar, curtir e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico e outros que eu tenho lá, também. Se você quiser se inscrever, também. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.